Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade codificando a instrução ED de modo a executarmos a nossa linguagem para que você tenha uma visão um pouco mais clara sobre como que funciona uma linguagem focada na execução de smart contracts. Vamos lá. Na última aula nós paramos na instrução push, nós colocamos um switch dentro de um try. E faltou colocar o cat. Já colocar o cat para parar de dar este erro. Vamos colocar aqui error. E no caso aqui, o que vai acontecer? Né? Vamos ter como retorno exatamente o valor, o último valor que tiver na stack. Então vai ficar this.state.stack. E aqui, então vai ser this.state.stack.lane. Cuidado aqui que sempre pode errar. Menos um. Lembrando que, ó, que nós temos um vetor, tá? A ideia então sempre pegar elementos do vetor. No caso, nós queremos o último elemento aqui, que é o resultado da execução das instruções. Perfeito. Bem, vamos então agora. Faltou ainda fazer a case, né? Nós paramos aqui, né, no break. E agora vamos fazer o case do caso do edge. E aí vamos entender bem a ideia do funcionamento de uma linguagem baseada em ilhas. Bem, quando nós vamos somar dois valores. Então, nós vamos ter um valor. Nós vamos chamar aqui de A. Esse valor deve estar na stack, certo? É o valor. Nós codificamos um smart contract, nós colocamos esse smart contract sequência de instruções na rede, né? Há alguns, dependendo da operação, já há alguns valores ali que vão ser executados ou elas vão sendo executadas conforme o opcode específico, a função específica. Mas aqui então nós teremos aqui o this.state.stack. E agora nós vamos fazer uma outra operação que nós não falamos, que é o pop. Então, uma linguagem baseada em pilhas, você pode pensar que é como se fosse você estivesse colocando pratos, certo? Então, nós utilizamos uma expressão que chama last in, first out, ou seja, o último elemento que é adicionado é o primeiro a sair. Igual ocorreria mesmo uma pilha de pratos, não faz sentido você pegar e tentar tirar um prato que esteja no meio. E a operação de colocar pratos nós chamamos de push, e a de tirar pratos nós chamamos de pop. E aqui eu vou ter então um outro valor que está na stack, eu vou precisar fazer o pop, que vai acontecer que nós vamos ter dois valores no nosso array, e esses dois valores vão ser retirados, vai ser feito o pop, eles vão ser somados e o resultado vai voltar para a pilha. Então vai ser aqui também, no caso, this dot state dot, opa, coloquei vírgula, né? State dot stack dot pop, certo? E agora vem aquela questão, né? Eu disse que depende, por que que nós temos aqui, né, vários cases? Dependendo da instrução é feito. Quando a instrução puxa, eu só acrescento um valor na pilha. Adiciono um valor, incluo um valor. Assim como o pop eu já tenho aqui no próprio JavaScript, eu vou tirar, né, o valor. Então agora no caso de uma adição, eu vou ter o quê? Tirar os valores que estão na pilha, que vão estar no array. Nós vamos ver isso depois quando formos executar, como que isso está no array de code. E aí eu vou somar, eu vou incluir esses valores, né? Vou fazer a soma desses valores, vou dar o push do resultado. Então eu vou ter aqui this.state.stack.push. E agora aqui vai ser o que? A mais B. Certo? Beleza. É justamente essa, então, caso você tenha ficado alguma dúvida, exatamente essa instrução que a gente vai executar na nossa primeira execução. Aí eu acredito que vai ficar bem mais claro. Vamos dar aqui um break. Vamos colocar também um caso default.
E vamos colocar aqui também o break. Bem, e parece que está tudo certo e que agora seria realmente só o caso de nós executarmos as instruções, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, nós temos que sempre estar atualizando, né, o program counter. Então, depois que for realizado aqui todo esse processo, nós vamos incrementar o program counter de modo a não termos aí repetições. Ótimo. Certo? Então aqui basicamente nós temos a nossa estrutura já pronta. E é interessante nós fazermos uma breve revisão, que é as instruções que nós temos, que nós queremos executar. Temos uma classe, na classe nós descrevemos as propriedades que nós queremos que a nossa linguagem possua. Isso está feito claramente dentro do nosso constructor. Como a Ethereum, ela é uma máquina de estado, então ela tem um estado e esse estado ele é alterado baseado em transações. Então nós temos aqui como principal objeto um state e três elementos, como o program counter, que nos ajudam a verificar qual a instrução que deve ser executada. Temos uma pilha, onde as instruções são processadas, seguindo a notação polonesa reversa. E aqui temos o code, que é basicamente o nosso smart contract, as instruções em valores que serão, onde serão realizadas operações de modo a possibilitar a alteração do estado. Temos finalmente um método chamado de runcode, que vai exatamente fazer isso, vai executar essas instruções. E para isso nós precisamos de algumas estruturas lógicas, nós precisamos verificar, executar as instruções enquanto elas existam, de fato, isso é feito por meio do while, e a depender da instrução a ser executada, há um procedimento. Uma coisa é eu, por exemplo, apenas fazer o push, que eu apenas incluo um valor no stack. A outra é fazer uma adição, onde eu preciso fazer o pop dos valores, posteriormente fazer o push da soma deles novamente na stack. Certo? Então, agora na próxima aula, nós vamos testar de uma forma muito simples. Nós vamos ver se esse código está funcionando e corrigir eventuais erros. E eu espero que os conceitos aí importantes já estejam ficando mais claros aí na sua mente. São conceitos muito valiosos, que inclusive se aplicam não apenas a Ethereum, como eu já falei, mas também ao Bitcoin. Grande abraço e nos vemos na próxima aula.